Você já foi desacreditado por todos, mas mesmo assim decidiu lutar pelos seus sonhos? Essa é a história de um garoto que ouviu por anos que nunca seria bom o suficiente, que era lento, que não tinha físico, que não tinha talento, que deveria desistir antes mesmo de tentar. Mas ele não desistiu, ele acreditou. E hoje, ele é jogador profissional. Antes de tudo isso, ele era apenas um adolescente de 17 anos, acima do peso, apaixonado por futebol. Um garoto comum com um sonho extraordinário. E como todo sonho grande, ele teve que enfrentar gigantes. E o maior deles foi o bullying. Essa história não é sobre fama, não é sobre dinheiro. É sobre coragem, sobre persistência, sobre acreditar em si mesmo quando ninguém mais acredita. Se você já se sentiu pequeno, invisível, desacreditado, esse vídeo é para você. Fica comigo até o final, porque essa jornada vai te inspirar de um jeito que você nunca imaginou. Desde pequeno, ele amava futebol. Não era só um passatempo, era uma paixão. Enquanto outras crianças brincavam de carrinho ou videogame, ele chutava qualquer coisa que parecesse uma bola, uma garrafa, uma meia enrolada, uma bola murcha. O importante era jogar, mas o mundo ao redor não era gentil. Na escola, os colegas riam do seu corpo, chamavam de bola, gordinho, tanque. Ele tentava ignorar, mas cada palavra doía como um chute no peito. Nos treinos da escolinha, os olhares eram de julgamento. Os técnicos o colocavam no banco. Os colegas evitavam passar a bola. E quando errava, os risos vinham como uma avalanche. Em casa, ele não falava muito sobre isso, guardava tudo para si. Mas no fundo, ele só queria uma chance, uma oportunidade de mostrar que por trás daquele corpo havia um coração que batia forte por futebol. Aos 17 anos, ele já estava cansado de ouvir que não servia para isso, cansado de ser o último a ser escolhido nas peladas, cansado de se olhar no espelho e não se reconhecer, cansado de fingir que não se importava. Foi numa tarde qualquer, depois de mais uma aula em que foi alvo de piadas, que ele chegou em casa, largou a mochila no chão e se trancou no quarto. Sentou na beira da cama, olhou para baixo e pensou: será que eles estão certos? Será que eu nunca vou conseguir? Mas naquele dia, algo mudou. Ele abriu o celular e, por acaso, caiu num vídeo de superação de um jogador que também havia enfrentado o preconceito. O vídeo falava sobre disciplina, sobre acreditar, sobre transformar dor em combustível. E ali, naquele momento, ele fez uma escolha. Não seria mais vítima, seria protagonista. No dia seguinte, acordou mais cedo, colocou um tênis velho, uma camiseta larga e saiu para correr. O corpo doía, o fôlego faltava, mas ele não parou. Cada passo era uma resposta silenciosa aos que duvidaram dele. Começou a pesquisar sobre nutrição, treinos, técnicas, assistia vídeos de jogadores, estudava posicionamento, entendia o jogo como ninguém. E aos poucos, o corpo começou a mudar. A mente também. Ele cortou refrigerante, fast food, passou a comer melhor, dormir melhor. E o mais importante, passou a se respeitar. Nos treinos, ainda era ignorado. Mas agora, ele não se importava. Porque ele sabia que estava evoluindo, sabia que estava construindo algo maior. E então veio a primeira oportunidade. Um treinador local que observava os treinos silenciosamente chamou-o de canto e disse: você tem algo diferente. Não é só técnica, é vontade, é coração. Quero te ver num teste que vai acontecer semana que vem. O coração disparou. Era a chance que ele esperava. A chance de mostrar que não era só o garoto acima do peso que sofria bullying. Era um jogador, um sonhador, um guerreiro. Nos dias seguintes, ele treinou como nunca. Corria de madrugada, fazia exercícios em casa, estudava cada detalhe do jogo. E quando chegou o dia do teste, ele estava pronto. Não era o mais rápido,
nem o mais forte, mas era o mais determinado. E isso fez toda a diferença. O teste foi intenso. O campo estava cheio de jovens talentosos, muitos com físico de atleta, chute potente, velocidade impressionante. Ele sabia que não seria fácil, mas também sabia que não estava ali por acaso. Nos primeiros minutos, sentiu o nervosismo bater, as pernas tremiam, o coração acelerava. Mas bastou o primeiro toque na bola para tudo mudar. Ele fez um passe preciso, correu para se posicionar, pediu a bola de volta, recebeu, girou o corpo e chutou. A bola passou rente à trave. Não foi gol, mas foi o suficiente para chamar atenção. O treinador observava em silêncio e a cada jogada ele mostrava mais do que técnica. Mostrava inteligência, visão de jogo, entrega. Ao final do teste, o treinador se aproximou e disse: "Você tem algo raro. Não é só futebol, é alma, é garra. Quero você no time." A emoção foi indescritível. Ele saiu do campo com os olhos marejados. Não era só uma vaga, era a validação de tudo que ele havia enfrentado. Era a resposta para cada risada, cada apelido, cada olhar de desprezo. Mas a jornada estava apenas começando. Nos treinos, ele continuava sendo subestimado. Alguns colegas ainda o olhavam com desconfiança. Mas ele não se abalava. Treinava dobrado. Chegava antes, saía depois. Estudava cada movimento, cada jogada. Aos poucos começou a se destacar. Passes precisos, desarmes eficientes, gols inesperados. E mais do que isso, liderança. Ele motivava os colegas, puxava o ritmo, dava exemplo. O corpo já não era o mesmo. A gordura havia dado lugar à resistência. O rosto cansado agora brilhava com confiança. Mas o mais impressionante era a mudança interna. Ele havia se transformado. Não era mais o garoto que se escondia. Era o jovem que encarava o mundo de frente, que sabia o seu valor, que não precisava da aprovação dos outros para seguir em frente. E então veio o primeiro campeonato. Era um torneio regional, com olheiros de clubes profissionais. A pressão era enorme, mas ele estava pronto. No primeiro jogo, marcou um gol decisivo. No segundo, deu 2 assistências. No terceiro, foi eleito o melhor em campo. Os olheiros começaram a perguntar: quem é esse garoto? De onde ele veio? Qual é a história dele? E a resposta era simples. Ele veio da dor, da superação, do desejo de provar que sonhos são maiores que obstáculos. Ao final do campeonato, recebeu um convite para treinar em um clube profissional. Era o início de uma nova fase. Mais desafios, mais pressão, mais responsabilidade. Mas ele estava preparado, porque agora ele sabia quem era. O convite para treinar em um clube profissional parecia um sonho, mas com ele veio também o peso da expectativa. O ambiente era completamente diferente. Os jogadores eram rápidos, fortes, experientes. Cada treino era uma batalha, cada erro uma ameaça à permanência. E ele sabia. Ali, ninguém dava espaço por pena. Era preciso merecer. No primeiro dia, sentiu o impacto. Os treinos eram intensos, o ritmo acelerado, os técnicos exigentes. Os colegas o olhavam com curiosidade, alguns com respeito, outros com desdém. Mas ele não estava ali para agradar, estava ali para provar. Nos primeiros treinos cometeu erros, passes imprecisos, posicionamento errado, falta de entrosamento, e os comentários começaram: "Esse aí não vai durar. Trouxeram só para preencher número. Não tem nível para estar aqui." Essas frases ecoavam como fantasmas do passado. Mas agora ele era outro, não se abalava. Usava cada crítica como combustível. Começou a treinar fora do horário. Ficava após os treinos, chegava antes. Estudava os adversários, os colegas, os esquemas táticos. E aos poucos começou a se destacar. Fez um gol em um treino coletivo, depois uma assistência, depois um desarme decisivo. E os olhares começaram a mudar. O treinador o chamou para conversar.
Você tem algo que não se ensina. É entrega, é mentalidade. Quero te ver no jogo de sábado. Era a chance de ouro. Um amistoso contra outro clube profissional. Um jogo que poderia definir seu futuro. Na noite anterior, ele mal dormiu. Reviu mentalmente cada jogada, cada posicionamento. Respirava fundo, tentava controlar a ansiedade. Sabia que aquele jogo poderia mudar tudo. E então, o sábado chegou. O estádio não estava lotado, mas havia olheiros, jornalistas, dirigentes. A pressão era real. E ele estava ali, com a camisa do clube, pronto para mostrar quem era. O jogo começou intenso. O adversário pressionava, o ritmo era alto. Ele entrou no segundo tempo, com o placar empatado. Nos primeiros minutos, tocou pouco na bola. Mas se posicionava bem, marcava com firmeza, pedia jogo. E então, aos 30 minutos, recebeu um passe na entrada da área. Dominou, girou o corpo e chutou. Gol! O estádio vibrou. Os colegas o abraçaram. O treinador sorriu. E ele chorou. Não era só um gol. Era a resposta para tudo. Para cada lágrima, cada treino solitário, cada noite em claro. Era a prova de que ele pertencia àquele lugar. Ao final do jogo, foi chamado para conversar com a diretoria. Recebeu uma proposta para integrar oficialmente o elenco de base. Era oficial. Ele agora era jogador profissional. A notícia de que ele havia sido oficialmente integrado ao elenco de base do clube se espalhou rápido. Para muitos, foi uma surpresa. Para ele, foi a confirmação de que tudo valeu a pena. Os treinos agora eram mais intensos, os jogos mais competitivos e a cobrança maior. Mas ele estava pronto. Cada dia era uma oportunidade de mostrar que não estava ali por acaso. Nos primeiros meses, foi ganhando espaço. Entrava no segundo tempo, fazia boas jogadas, mostrava inteligência tática. Os técnicos começaram a confiar. Os colegas passaram a respeitar e os torcedores começaram a notar. Em um jogo decisivo do Campeonato Estadual Sub-20, ele foi titular pela primeira vez. O adversário era forte, o clima tenso, mas ele jogou como nunca. Deu uma assistência, marcou um gol e foi eleito o melhor em campo. A imprensa local começou a falar sobre ele. O garoto que venceu o bullying e virou promessa do futebol. História de superação emociona e inspira jovens atletas. Determinação e talento, conheça o novo destaque da base. Mas o que mais o tocou foi o impacto que sua história começou a causar fora dos gramados. Recebeu mensagens de jovens que também enfrentavam bullying, de pais que se emocionaram com sua trajetória, de professores que usaram sua história como exemplo em sala de aula. E então foi convidado para dar uma palestra em uma escola pública. A mesma escola onde anos atrás ele havia sido humilhado. Entrou no auditório com o coração acelerado. Olhou para os rostos atentos, muitos deles parecidos com o seu antigo reflexo, e começou a falar. Eu sei como é ser excluído. Sei como é ser chamado de nomes que machucam. Sei como é duvidar de si mesmo. Mas também sei como é transformar dor em força. Sei como é acreditar quando ninguém mais acredita. E sei que vocês também podem. A plateia aplaudiu de pé. Alguns choraram. Outros se aproximaram para abraçá-lo. E ali ele entendeu que sua história era maior do que ele. Era sobre todos que já se sentiram pequenos, invisíveis, desacreditados. No clube continuava evoluindo. Foi convocado para a seleção estadual Sub-20. Jogou contra grandes equipes, enfrentou adversários de alto nível. E mesmo diante dos melhores, se destacava. Seu nome começou a circular entre clubes maiores. Dirigentes, empresários, técnicos, todos queriam saber mais sobre o garoto que havia vencido o preconceito e se tornado um exemplo de superação. Mas ele nunca deixou que a fama subisse à cabeça. Continuava humilde, focado, disciplinado, sabia que o caminho era longo e que cada passo exigia esforço.
e, acima de tudo, sabia que sua missão era inspirar. Hoje, ele é jogador profissional. Não é o mais famoso, não é o mais rico, mas é respeitado, é admirado e, acima de tudo, é exemplo. A cada jogo, ele entra em campo com a mesma paixão de quando chutava uma garrafa no quintal, com a mesma garra de quando corria sozinho de madrugada, com a mesma fé de quando ninguém acreditava nele. Seu nome está em jornais, sites esportivos, redes sociais, mas o que mais importa para ele não é o reconhecimento, é o impacto. Ele sabe que, em algum lugar, existe outro garoto de 17 anos, acima do peso, sofrendo bullying, sonhando em jogar futebol. E é por esse garoto que ele joga. Voltar à escola onde foi humilhado foi um dos momentos mais marcantes da sua vida. Entrar naquele mesmo corredor, agora como convidado, como inspiração, foi como fechar um ciclo. Na palestra, ele olhou nos olhos dos alunos e disse: "Não deixem que os rótulos definam quem vocês são. Não deixem que o medo cale seus sonhos. Vocês são maiores do que qualquer crítica. Vocês são capazes." A sala ficou em silêncio e então uma salva de palmas. Não por ele ser jogador, mas por ele ser verdadeiro. Sua história virou documentário, foi convidado para programas de TV, entrevistas, podcasts, mas nunca deixou de ser quem era. Continuava treinando com disciplina, estudando o jogo, ajudando os colegas. E sempre que alguém perguntava qual foi o segredo, ele respondia: "Não foi talento, foi persistência, foi acreditar quando ninguém mais acreditava." Hoje, ele inspira milhares. E não só no futebol. Sua história é usada em escolas, empresas, projetos sociais, porque ela fala sobre algo que todos enfrentam: o desafio de ser quem se é num mundo que insiste em dizer que você não pode. E se você chegou até aqui ouvindo essa história, saiba de uma coisa: você também pode. Não importa o que disseram sobre você, não importa quantas vezes você caiu. O que importa é quantas vezes você decidiu levantar. Acredite, lute, persista, porque os sonhos não são feitos para quem desiste, são feitos para quem insiste. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa seu like aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias reais e inspiradoras como essa. Se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Tem muita coisa boa vindo por aí. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Pode ser a mensagem que vai mudar o dia, ou até a vida de alguém. Obrigado por assistir. E lembre-se, você é maior do que qualquer obstáculo. Até o próximo vídeo.